Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal. Não costumo fazer lives com tanta frequência, mas creio que hoje merecia um programa especial na esteira do atentado que nós tivemos no final de semana. Felizmente, Trump sobreviveu. Infelizmente, tivemos um morto, dois feridos graves, e o impacto gigantesco na cena política, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, nós vamos falar sobre os reflexos desse atentado. Está acontecendo a convenção republicana lá em Milwaukee, em que acabou de ser anunciado o vice de Donald Trump e é a oficialização da sua candidatura. Nós tivemos primárias aqui nos Estados Unidos, em que os candidatos são escolhidos em cada estado, diferentemente do Brasil, em que a decisão sobre quem vai concorrer à presidência basicamente é de caciques partidários. Aqui nos Estados Unidos é mais democrático o processo, em que os eleitores de cada partido votam e decidem quem será o candidato do partido numa eleição parecida com a eleição presidencial, só que para eleger qual é o candidato de cada partido. E o Trump foi escolhido como candidato dos republicanos, assim como o Biden foi escolhido como candidato dos democratas, apesar da convenção democrata acontecer só no mês que vem, somente em agosto. Então agora Trump é oficialmente o candidato do Partido Republicano, depois de menos de 48 horas de um atentado que, por muito pouco, por milagre mesmo, não custou a sua vida, né? Aparentemente, um pequeno movimento que ele fez com a cabeça, enquanto ele olhava para um telão que mostrava a imigração ilegal nos Estados Unidos, foi o suficiente para tirar uma bala da linha direta, né, até o seu crânio, até a sua cabeça, e pegou apenas na orelha direita de raspão. Então, ele sobreviveu a esse atentado e expandiu o seu favoritismo em relação a Joe Biden. Há uma perspectiva aqui de vitória de Donald Trump, que fica cada vez mais provável, a não ser que haja algum outro atentado, alguma outra situação muito diferente. Nós temos ainda um longo caminho até as eleições, nós estamos aí no dia 15 de julho, e as eleições acontecem apenas no início de novembro, né? Então, falta um bom tempo. Nós vamos falar sobre isso. Bom, vamos então anunciar aqui, para quem ainda não sabe, ou explicar quem é, para quem já sabe, quem é o vice de Donald Trump. Nós temos aí o J.D. Vance, de 39 anos, senador pelo estado de Ohio. E está tendo aí uma movimentação nas redes sociais com a lembrança de que ele era um Never Trump. O que isso significa, né? Aquela ala do Partido Republicano que existe até hoje, que jamais apoiará Trump, que é contra a indicação de Trump e assim por diante. Então, em 2016, ele se apresentou como um anti-Trump, comparou Trump a Hitler, disse que ele não poderia apoiar um sujeito desse tipo, enfim, era um anti-Trump. Mas, em 2018, ele mudou a sua postura, ele passou a defender o Trump, disse que estava enganado, apagou as mensagens que havia produzido contra o então presidente americano e passou a ser um aliado de primeira hora. Posteriormente, foi eleito senador por Ohio com o apoio decisivo de Trump e virou amigo do ex-presidente, né? A história de vida do J.D. Vance, ela é simplesmente fantástica.
Tem até um filme no Netflix que é baseado num livro que o J.D. Vance escreveu, que é o eh, Hillbilly Elegy. Seria uma tradução livre, uma história, né, caipira, digamos assim, uma elegia caipira. Hillbilly seria, em tradução livre, um caipira específico eh, de uma região dos Estados Unidos, né, dos Montes Apalaches. E nesse livro, que virou um best-seller, ele conta a história da vida dele, nascido numa família muito pobre do interior. Aqui nos Estados Unidos há um termo pejorativo para isso, eles chamam de white trash, né? Que são famílias brancas pobres, usualmente do interior. E ele conta, né, como ali há poucas oportunidades de emprego, há uma mentalidade que impede mudanças, que ele critica no livro. O filme é mais superficial que o livro. Esse filme, né, baseado no livro, está disponível no Netflix, então é fácil de acessar. E ele mostra como a superação, o trabalho duro, a busca, né, por oportunidades, o foco na iniciativa individual pode tirar as pessoas de uma situação de pobreza, de uma situação negativa. Especialmente no livro, ele é muito crítico dos sistemas, né, de bolsas, de apoio social, porque ele diz que retira o incentivo das pessoas de buscar algo melhor. Ele fala que ele trabalhava e ele tinha acesso a menos coisas que pessoas que não trabalhavam e recebiam essas bolsas, por exemplo. Ele faz uma crítica e apresenta, né, a tragédia das drogas, do alcoolismo. Inclusive a mãe dele era alcoólatra, se separou, ele foi criado pelos avós e a avó foi a grande pessoa na vida dele que impulsionou ele para ir buscar novas oportunidades. Então ele acabou conseguindo uma bolsa para estudar na Universidade de Yale e se formou em Direito. Saiu da faculdade de Direito e foi trabalhar no Vale do Silício, em empresas de tecnologia, em startups, onde ele conheceu o Peter Thiel. O Peter Thiel financiou uma empresa que ele cofundou. Depois disso, antes disso, na verdade, ele foi um Marine, né? Ele trabalhou no serviço militar aqui nos Estados Unidos e posteriormente ele entrou então na carreira política e ao longo desse processo escreveu esse livro que virou um best-seller, né? E é muito jovem, 39 anos, algo que a política americana está devendo, né? Uma renovação, uma juventude. E ele é então o escolhido Trump para ser o vice-presidente dos Estados Unidos. Por enquanto, nós tivemos várias pessoas apoiando essa indicação, inclusive o Elon Musk, até por ser, né, um cara de tecnologia. Ele trabalhou também no mercado financeiro, ele abriu um fundo de investimentos. Então ele tem uma experiência bastante completa. O pessoal da esquerda odiou o filme, odiou o livro, por dois motivos, né? Em primeiro lugar, ele mostra como há entre os brancos americanos uma classe também muito pobre, muito desfavorecida. Só que não cabe na narrativa da esquerda de ser um grupo marginalizado, né? Então, se nega essa situação de brancos muito pobres vivendo uma vida bastante difícil. Em segundo lugar, o pessoal da esquerda odiou o filme e o livro porque justamente ele coloca a saída dessa situação negativa como um processo de iniciativa individual, de buscar o trabalho, de buscar a educação, de ancorar em valores morais mais elevados, coloca a importância da família e assim por diante, né? Então, por esse duplo motivo, a esquerda odeia o J.D. Vance e ele, de fato, é uma pessoa conservadora, né? Porque uma coisa é a pessoa se apresentar como direita, como conservadora, outra é a história da vida da pessoa representar aquilo que ela de fato acredita e os valores pelos quais essa pessoa vive. E o Vance parece de fato viver por esses valores, porque a história da vida dele mostra isso, né? Fora a capacidade e o conhecimento que foram demonstrados
pela sua própria experiência. Uma coisa é falar sobre algo, outra coisa é viver aquela vida, ser um empreendedor de sucesso, ser um escritor de sucesso, saber se comunicar, e tudo isso ele sabe, né? Então, me parece ser uma pessoa bastante preparada e que pode ser aí o próximo vice-presidente e tem um caminho até para a presidência. A gente já tem vários exemplos na política americana de vice-presidentes que acabaram se transformando em presidentes, né? Então, há aí uma reação negativa de parte do eleitorado de Trump, até parte do pessoal da direita no Brasil, por conta dessa postura dele anti-Trump mais antiga, mas ele mesmo já veio a público, né? Já reconheceu que errou e me parece ser um cara bastante fiel hoje ao Trump, né? Então, essa é a história do J.D. Vance, que é o companheiro de chapa do Donald Trump, numa eleição que vai se desenhando favorável ao Trump, né? Bom, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Eu vou só dar sequência aqui ao programa falando sobre os reflexos, as consequências do atentado contra o Trump. O primeiro movimento que o Trump fez, após aquela postura, né, desafiadora, falando em fight, 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 aquela foto icônica dele sangrando, né, com o punho cerrado, levantando e enfrentando as adversidades, demonstrando muita força, a bandeira americana atrás, vai ser uma foto aí para a história. Ele assumiu, nas declarações públicas que ele fez, uma postura bastante conciliadora. Ele já fez 2 mensagens afirmando que é hora dos Estados Unidos se unir, né, de baixar a temperatura, que a violência não deve fazer parte. Por que isso? Porque nesse momento ele está numa posição muito favorável e ele ganha muito a adotar essa retórica da conciliação, porque um eleitor que talvez ainda não esteja convencido a apoiá-lo, porque de uma certa forma já está convencido que o Biden não tem mais condições de ser presidente, é a opinião de 80% dos americanos. Para atrair esse eleitor que ainda está em cima do muro, mas já percebeu que Biden não é uma boa alternativa e também não está contente com o que o Biden fez na presidência, é um desastre em termos econômicos por conta da inflação, que retira o poder de compra da classe média, um desastre em imigração, né? A gente teve uma verdadeira invasão do país que está aumentando a criminalidade, é um desastre ainda maior na política externa, né? Várias guerras sendo iniciadas, uma estabilidade grande fora dos Estados Unidos. Então, para esse eleitor que ainda está em cima do muro e que tem uma rejeição a Trump, pelas características pessoais do Trump, que são expandidas por uma imprensa que é profundamente esquerdista, né, e faz então campanha para o Partido Democrata e ataca, destrói a reputação de qualquer opositor, a melhor coisa que ele pode fazer é justamente adotar agora uma postura conciliadora. E obviamente que essa postura pode favorecer os Estados Unidos criando as condições de algum tipo de unidade que é cada vez mais difícil de alcançar numa sociedade ou nas sociedades, né? Isso é um fenômeno mundial, não é só aqui nos Estados Unidos, uma sociedade muito polarizada. Se ele conseguir gerar esse sentimento, né, de unidade, pode ser o que se chama aqui nos Estados Unidos de uma landslide, uma vitória ampla que a gente não vê há muito tempo. Nas últimas eleições, o que a gente tem são estados se dividindo, muitos estados democratas, muitos estados republicanos e alguns estados que são considerados os swing states, que efetivamente definem a eleição, porque numa eleição vota mais para um candidato, na outra eleição vota mais para o outro. A Flórida, até algum tempo atrás, por exemplo, era considerado um swing state e agora é considerado um estado mais republicano, né? Então, se ele consegue gerar esse tipo de sentimento de unidade diante desse choque de um atentado, pode ter uma vitória bastante ampliada, o que produz um efeito nas outras disputas. Para Senado,
para a Câmara dos Deputados e para os governos dos estados que estarão em disputa, né? Nem todos os estados estarão em disputa nessas eleições. O que pode produzir um governo republicano de Trump com o controle do Senado e da Câmara, o que facilitaria aí a implementação da sua agenda. O que também colocaria os Estados Unidos numa posição de mais força no palco global. O Biden é a imagem do fracasso, né? A imagem da fragilidade, a imagem de um Estados Unidos sem liderança, o que acabou facilitando esse avanço dos inimigos do Ocidente, né? Rússia invadindo a Ucrânia, China ficando mais agressiva em relação a Taiwan, atentado terrorista em grande escala, né, lá em Israel, e assim por diante. Então, os Estados Unidos mais forte e com uma coalizão maior, né, com, digamos assim, com um povo um pouquinho mais unido, um pouquinho mais direcionado para os mesmos objetivos, pode fazer uma grande diferença no palco global, né? Então, o que está gerando de diferença em relação ao que existia no cenário pré-atentado é justamente a possibilidade dessa vitória ser ampliada para a Câmara e para o Senado. E os democratas agora estão numa situação muito difícil, porque o Biden, por conta do seu governo muito ruim, tinha como única narrativa ficar apontando o dedo para o Donald Trump como uma ameaça à democracia, né, uma ameaça aos valores americanos e assim por diante, aquela ladainha que a gente já conhece no Brasil, daquela carta pela democracia. E essa narrativa acabou facilitando esse tipo de ataque, ou sendo vista pelas pessoas dessa forma. Então fica difícil agora acusar alguém que foi vítima de um atentado político, né, o seu opositor, como alguém que está ameaçando a democracia, porque ele foi vítima de um ataque à democracia, ele foi vítima de um atentado. E aí, como é que você vai continuar com essa retórica sem cair na possibilidade do público interpretar isso como uma incitação à violência, incitação a mais ataques contra o adversário, né? E por conta desse favoritismo que o Trump amplia, fica muito difícil que outros líderes democratas queiram entrar nessa barca furada de uma campanha cuja chance de vitória é muito baixa. Então, isso, de uma certa forma, acaba favorecendo o Biden, pelo menos do ponto de vista pessoal do Biden, porque há menos desejo, há menos ímpeto pela sua retirada da corrida eleitoral. Ele deve se manter, ou aumenta pelo menos a chance dele se manter como candidato, né? Eu não vejo até mesmo agora uma mudança na candidatura, mudando muito as chances do Partido Democrata. Então, o que nós temos como principal consequência do atentado em termos políticos é a consolidação de uma tendência anterior de crescimento da campanha do Trump, e frente a um candidato muito fraco como o Biden, essa cena de alguém que consegue sobreviver a um atentado, e não só sobreviver, mas mostrar muita força, né, de enfrentamento a uma adversidade, que é algo muito bem visto aqui nos Estados Unidos, pelo menos para boa parte da população, né, apesar da esquerda ainda, a esquerda radical está crescendo, e a gente tem o inverso disso, né, a valorização, a busca pela vitimização, pela glorificação até da pobreza, ou de qualquer outra situação negativa. Ainda há, na maior parte dos americanos, o sentimento de força, né, de demonstração de poder individual. E isso é tudo que o Biden não tem, né? Então, esse é o resumo do cenário: convenção republicana, apresentação de um vice que me parece ser uma escolha muito boa pela sua história de vida, pela demonstração aí de capacidade, conhecimento
de economia, do mundo dos negócios, um escritor, um bom comunicador, alguém que de fato tem valores conservadores demonstrados ao longo da sua vida, até pela sua experiência, né? Então, a posição de força do Trump. E para finalizar, as boas notícias para o Trump, nós tivemos hoje uma juíza anulando uma investigação ridícula, para falar a verdade, daqueles documentos que acharam, né, documentos secretos na casa dele que ele trouxe da presidência, o que poderia ser considerado um crime, mas é uma bobagem, na verdade. E a juíza que acolheu esse pedido do Trump, ela definiu que o procurador indicado para essa investigação não poderia ter sido indicado pelo executivo da maneira que foi. Foi uma escolha, então, ilegal, segundo ela, e ele não poderia ter acesso a recursos limitados sem a definição do Congresso para apresentar um orçamento, né, para essa investigação, como de fato aconteceu. Então, é uma vitória do Trump no campo legal, né? A partir do momento que vai sendo consolidado esse poder popular do Trump, esse apoio popular do Trump, vai ficando mais difícil para os democratas seguirem adiante nesse processo de perseguição política utilizando o aparelhamento da justiça. Isso se demonstrou talvez ser um erro, porque ficou claro esse processo de vitimização do Trump, e muita gente que nem gosta tanto dele, nem apoia ele, acabou apoiando por ver uma injustiça acontecendo, como na sua condenação também por um crime inexistente lá em Nova York, num júri claramente enviesado, né, num procurador lá do George Soros, e agora o sujeito sofre até mesmo um atentado à bala. Isso vai criando uma aura de perseguido, que não é só aura, é uma realidade, e isso acabou gerando um apoio substancial a Trump. Então, realmente, retirando aqui a hipótese de mais um atentado, de acabarem com a vida dele, eu acho que fica muito, muito difícil dos democratas reverterem esse processo eleitoral, né? A gente sabe que eles são capazes de qualquer coisa, já conseguiram dar um jeito de armar, né, uma eleição em 2020 com voto por correio, uma coisa absurda, usando como desculpa a pandemia. Isso facilitou muito a eleição do Biden, mas dessa vez será bastante difícil, né? Bom, feita essa apresentação, vamos receber aí algumas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, por favor, envie aí pelos comentários, que a gente responde aqui algumas perguntas para fechar a nossa apresentação. O Gavin Newsom deverá substituir o Biden? Não me parece que o Gavin Newsom está nessa, né? Se o Biden for substituído, o nome mais provável é da própria vice, a Kamala Harris. Só que ela tem o carisma de uma abóbora, né? E nas pesquisas ela consegue pior do que o Biden. Então não me parece que vai ser uma solução caso ele seja substituído pela Kamala Harris. O único nome que aparece podendo mudar um pouco a campanha e aumentando a chance dos democratas é a Michelle Obama. Mas ela já deu vários sinais de que não está interessada também nessa possibilidade. Um terceiro mandato do Trump poderia, segundo a legislação americana? Não. O Trump pode ser presidente só por 2 mandatos, né? Então ele não pode ser candidato para um terceiro mandato.
O que os democratas têm como estratégia para virar o jogo? Como eu disse, está muito difícil, eu não consigo pensar numa estratégia que possa ter muitas chances de sucesso, porque o estrago ele já está feito. Como eles escolheram perseguir o Donald Trump, acreditando que isso poderia afundar a sua candidatura, e já consolidaram essa imagem, né, de perseguição, então transformaram o Trump numa vítima, vai ser muito difícil mudar essa postura a partir de agora. O Biden até ontem, né, fez um discurso pedindo também unidade, condenando a violência, dizendo que era preciso resolver as diferenças na urna, né? Enfim, um discurso que foi mal feito no sentido da sua apresentação, ele tem dificuldade em falar, ele tem dificuldade de conversar com o público até mesmo utilizando um teleprompter, gaguejou, né? Quase disse Make America Great Again, né? Ele chegou a falar Make America e aí se perdeu na frase. Então, ele fez um ensaio aí para um discurso mais unificador, só que foi o mesmo Biden que vilificou Trump, que disse que o Trump era uma ameaça aos Estados Unidos, ameaça à democracia, até fez um tweet agora deletado, em que disse que o Trump deveria ser colocado na mira, né? Palavras mal escolhidas, mas enfim, é muito difícil reverter uma postura que foi adotada e a consequência, né? Podemos atribuir esse clima muito a essa postura da esquerda em geral, de Biden e da extrema esquerda, da militante de redação na imprensa, que tem basicamente adotado uma postura de discurso de ódio, de vilificação, de criminalização da direita, né? O grande objetivo desse pessoal é basicamente a hegemonia do poder sem nenhuma oposição. Ou seja, eles acusam a direita, acusam os conservadores daquilo que eles praticam, que é o discurso de ódio e que é um projeto totalitário de poder. Para bater o globalismo, Trump escolheu eurasianismo ortodoxo com o J.D. Vance, um dos maiores críticos da Ucrânia do GOP. Olha, eu acho que é muito extremado, né? Puxar muito, esticar muito a corda, dizer que o J.D. Vance seja um eurasiano, né? Ele sim critica o apoio à Ucrânia com mais de uma centena de bilhões de dólares, mas ao mesmo tempo ele é um forte crítico do Irã, ele é um forte crítico da Palestina, ou dos grupos extremistas palestinos. Então não me parece, ele é um crítico da China, então não me parece um eurasiano, né? Ele tem uma postura que representa parte considerável do Partido Republicano, que enxergam uma conexão muito negativa do Departamento de Estado com a Ucrânia e até, de certa forma, uma postura catastrófica, né, que facilitou esse conflito e a situação horrível que a gente tem lá de já centenas de milhares de mortes dos dois lados, apesar de ser inegável que foi a Rússia que invadiu e é a grande responsável por esse conflito. Mas a verdade é que esse conflito só vai ser resolvido na mesa de negociação, é impossível vencer a Rússia no campo de batalha, e o Trump já sinalizou que vai buscar um acordo de paz, e o Putin já sinalizou de volta que tem interesse nessa conversa. Então, dado o que aconteceu, me parece que é uma situação posta, né, que a Ucrânia vai perder pelo menos parte do seu território e não tem muito o que fazer, né? A continuidade desse conflito pode até ser muito pior para a própria Ucrânia. Então, eu não vejo ele como um eurasiano, longe disso. Sim, eu gostei muito da escolha do vice. Eu já tinha lido o livro, visto o filme com a história da vida dele, e realmente eu acho que ele tem a conjugação muito interessante de conhecer o mundo do empreendedorismo, né, conhecer o mercado financeiro, ser um escritor, um bom escritor, ter uma história de superação, de sair de origens muito humildes com
circunstâncias muito desafiadoras e conseguir chegar ao sucesso, né? E agora ao sucesso também como político. E um sujeito extremamente jovem. Ele pode facilitar a conexão desse público mais jovem com a candidatura de Trump, que também tem uma idade avançada, né? Tanto o Trump quanto o Biden têm uma idade mais avançada, a distância entre os dois não é tão diferente, apesar do Trump não demonstrar nenhum sinal de decaimento intelectual, enquanto o Biden claramente está em estado de demência senil, né? O sistema pode forjar uma tentativa, né, um atentado contra o Biden? Olha, poder pode, mas acho que não vai colar muito, né? Não me parece ser algo que seria facilmente explicável. Qual a possibilidade da troca do Biden pela Michelle ou Kamala? É, pela Kamala seria algo mais provável, apesar, né, de já ter diminuído essa chance. A gente acompanha pelas casas de apostas e essa possibilidade já diminuiu bastante. Michelle eu acho que seria um long shot, né? Talvez uma tentativa desesperada do partido, mas novamente, quem vai querer assumir uma candidatura aos 49 do segundo tempo com uma grande possibilidade de derrota? Não sei se tem alguém no partido que tem a perspectiva de poder mais à frente se queimar numa situação dessa. Leandro, como fizeram com o Bolsonaro, não vão tentar novamente com o Trump se ele se expor demais? Olha, é uma possibilidade, né? Porque conforme a vitória dele vai ficando mais provável, aumenta o incentivo de um sistema que definitivamente não quer Trump de eliminá-lo, né? Ou de buscar a sua eliminação. Então isso não é algo que pode ser desprezado. Eu temo por essa possibilidade. Gostaria de saber se as eleições nunca tiveram voto por correio antes. Pergunta aqui a Miriam. Aqui nos Estados Unidos, historicamente, o voto por correio, na maioria dos estados, era um voto que era utilizado para quem não poderia aparecer no dia da eleição. Ou seja, se o sujeito está doente, está viajando, né? Você tinha que pedir uma cédula eleitoral para votar por correio e em alguns estados justificar. Em alguns outros estados já estava mais definido, mais ofertado esse tipo de voto, mas na maioria dos estados não. Nunca houve nos Estados Unidos esse uso do voto por correio em massa, né, do percentual significativo dos votos sendo enviados pelo correio. Isso aconteceu sob a justificativa do Covid e, inclusive, foi implementado em muitos estados de maneira ilegal, porque a Constituição é clara. Mudanças na legislação eleitoral devem partir do Poder Legislativo, dos congressos de cada estado. São os estados que definem como será a eleição em cada estado. E em alguns desses estados, essas mudanças vieram por ordem executiva e não por definição do legislativo, como manda a lei, novamente sob a desculpa da pandemia, né, que teria que se evitar o contato das pessoas e por isso teria que ser feita a votação dessa forma. Então, a resposta é sim, havia algum voto de correio, mas de uma maneira geral usado em circunstâncias específicas e não de maneira disseminada. Em alguns estados chegaram ao ponto de simplesmente enviar a cédula eleitoral para as pessoas votarem sem ela nem ter solicitado. Eu tenho um amigo meu que mora na Virgínia, por exemplo, e recebeu na casa dele, era uma casa alugada, 8 cédulas eleitorais para votar, porque obviamente tem pessoas que vão para um lugar, se mudam e não atualizam, né, o seu endereço lá no Conselho Eleitoral que organiza as eleições, né. Se ele tivesse assinado as 8 cédulas, será que iriam pegar, não iriam deixar? Acho brabo que não teria passado, né, como de fato deve ter passado em muitos casos. Como funcionam as eleições dos Estados Unidos para presidente? Não é eleição direta, não é o voto popular que decide, né? A maior parte dos votos, né? Quem tem mais de 50% dos votos, ou quem tem a maioria dos votos em relação aos candidatos ganha. Não. Aqui é uma eleição em cada estado. Então, cada estado se divide um número de delegados eleitorais que vão votar para presidente. Então, o mesmo número de assentos que tem para a Câmara é o número de delegados eleitorais. Os estados que têm mais população têm mais delegados. Por exemplo, a Califórnia tem 55 delegados, é o estado que tem a maior população.
portanto, é o que tem mais delegados. Conforme menor o estado, menos número de delegados tem para fechar o colégio eleitoral, né? Então, ganha quem tem a maior parte dos votos desse colégio eleitoral. É assim que funciona. Pode repetir o nome do título do livro e do filme inspirado pelo vice-presidente? É a história de vida dele, né, na verdade. É uma autobiografia. Se chama Hillaby Elegy, né? Em português, é outro nome o filme. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era uma vez um sonho. É a tradução do filme em português e está disponível na Netflix. Esse J.D. Vance pode ser classificado como um Kim Kataguiri, por mais que ele tenha uma história legal, como você disse, ele não parece tão confiável. Não, não xingue o Vance, não compare com o Kim Kataguiri, né? Que é de um grupo do pior que existe na política brasileira, pior até do que o PT, né? Que é o MBL. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que o Kim Kataguiri fez da vida? Não fez nada. Então, não compare as coisas. Trump vai drenar o pântano dessa vez? Promessa de campanha não cumprida ainda. É uma promessa não cumprida, mas de fato é bastante difícil quando você tem uma estrutura tomada, né, por uma elite corrupta até o tutano. É muito difícil limpar, né, essa estrutura, mas ele já deu vários sinais de que dessa vez, se ele voltar ao poder, ele vai ir mais a fundo nessa limpeza do Estado americano, né, para realmente retornar o poder de volta para as mãos do povo, para o We the People, que fala a Constituição. É uma tarefa bastante inglória, mas eu espero que ele siga nessa direção. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. O que esse vice escolhido defende com força? Ele defende basicamente toda a agenda conservadora. Ele é contra o aborto, até de uma maneira mais firme que o Trump. Ele é a favor de redução do tamanho do Estado, desregulamentação, foco na livre iniciativa, ele é a favor da família, ele tem uma postura, né, muito crítica à liberação das drogas, por exemplo, até porque boa parte do livro e do filme ele fala sobre isso, ele sofreu na pele, né, isso, onde ele vivia. Então ele é contra a ideologia de gênero, então ele defende aí basicamente toda a agenda conservadora. Algumas perguntas aí que repetem o que a gente já falou. A estratégia é o nosso TSE deixar o Trump inelegível, né? Aqui nos Estados Unidos não existe TSE. Bukele e Milei conseguem governar porque
Trump e quem aqui não entendi, não conseguem. Olha, eu não sei se o Milei consegue governar, ele teve que abrir bastante mão, né, do plano dele para conseguir aprovar no Senado. Mas as coisas parecem estar avançando na Argentina. A verdade é que é muito difícil encarar uma estrutura aparelhada, não só no Estado, né, no Estado e fora do Estado, pela esquerda há décadas, através de poucos anos. Aqui nos Estados Unidos, o que facilita em relação, por exemplo, ao Brasil, é que existe uma estrutura conservadora na própria montagem do país e existe representação da direita para fazer alguma coisa, né? Tem um partido grande, apesar desse partido também até certo ponto estar comprometido com os rhinos, né? Mas é muito diferente no Brasil, onde nem mesmo um partido a gente tem, né? Não tem exatamente um partido de direita, não tem uma estrutura de direita, não tem entidades, não tem organizações, não tem instituições. Aqui existe o federalismo, em que você tem estados que podem adotar uma política mais direita, mais conservadora. No Brasil, há um poder centralizado em Brasília e há toda uma estrutura legal, a própria estrutura do país é uma estrutura que facilita esse aparelhamento. Então é muito mais difícil, né? Mas mesmo nos Estados Unidos, há bastante dificuldade, porque, especialmente na estrutura federal, a gente já tem um aparelhamento grande das instituições. Tem aparelhamento das universidades, a gente tem aparelhamento da imprensa, a gente tem aparelhamento da cultura, a gente tem uma estrutura de ONGs, de bilionários que são globalistas, que querem transformar os Estados Unidos num país integrado, né, ao globalismo. Então, também é bastante difícil. Qual o vice de Trump? É J.D. Vance. O cidadão americano vota nos delegados. Como são eleitos os delegados? Os delegados, na maior parte dos estados, são indicados pelos próprios governadores, mas, de uma maneira geral, o delegado ele tem que votar no que o povo escolheu, no que os eleitores escolheu, né? No caso das convenções, recebe o delegado dos estados que votam no que o eleitor decidiu na urna. Em tese, né? Há algumas situações que ele não precisa fazer isso, mas em tese isso é seguido. Se Biden entrar numa guerra, poderá haver cancelamento das eleições? Não. As eleições não são canceladas em caso de guerra e nós tivemos vários exemplos de eleições acontecendo durante guerras aqui nos Estados Unidos. Ok? Bem, pessoal, acho que deu para apresentar aqui essa novidade do vice, falar um pouquinho sobre a sua biografia, traçar aqui um panorama, um cenário eleitoral nos Estados Unidos e responder as perguntas que era o objetivo da nossa conversa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.